Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Aqui nós estamos então prosseguindo o estudo da história da Igreja do Rio Grande do Sul. Estamos vendo nosso último encontro, o Rio Grande do Sul agora com uma diocese em Porto Alegre, um bispo que tomou posse em 1853. E ele veio já na posse trazendo uma carta pastoral. E nesta carta pastoral ele já fala imediatamente, inclusive, em ter o seu seminário. Ele queria ter um seminário diocesano aqui em Porto Alegre. Ele mesmo fez a experiência, quando ele jovem queria ser padre, teve que ir até o Rio de Janeiro, onde ele estudou no seminário São José da Lapa, no Rio. E ainda era assim a situação. Se alguém quisesse ser padre, teria que sair daqui, ir até o Rio para fazer a formação, a preparação. Então agora Dom Feliciano pensa em ele ter o seu seminário. Por isso, na primeira carta pastoral, ele já fala em criar um seminário. Aliás, em si não teria sido nem missão do bispo, porque pelo direito do padroado, o imperador brasileiro assumia a responsabilidade de pagar as côndoras dos padres, dos párocos, construir as igrejas matrizes, conservar as igrejas matrizes, manter tudo que vai dentro de uma igreja, desde as alfaias até as roupas, tudo era por conta do império, e tinha também o compromisso de construir e manter os seminários. Aliás, eles faziam isto nos seminários de Mariana e Rio de Janeiro. Depois também o seminário de São Paulo e o seminário da Bahia. Mas já quando se criou a diocese de Goiás e de Cuiabá, lá já o imperador Dom Pedro II não deu mínimas condições de seminário. Não teve seminário. Então aqui era bem provável que ele também não iria ter o seminário. Então o que fez Dom Feliciano? Em janeiro de 1855, ele alugou uma casa grande que ficava lá na rua da igreja e começa um seminário com 18 seminaristas. E até fins de 1857, já ordenará os 7 primeiros padres ali formados. Era mais rápido naquele tempo, mas também já eram, evidentemente, jovens estudados, que já tinham estudado e já estavam bem encaminhados, então, com as aulas que eles tiveram, lá sobretudo do padre Chagas, do padre Cônigo Tomé de Souza, do padre Juliano Faria Lobato e do próprio bispo. Eles os prepararam e em 57 ele já foi ordenando padres. Agora, o prédio de um seminário próprio, ele não chegou a construir. Mas ele tinha conseguido um terreno para o seminário. Ele achava que o seminário deveria estar junto à catedral. E ele conseguiu do governo do estado, naquele tempo, que o terreno da continuação da catedral, isto é, lá descendo a Rua Espírito Santo até Fernando Machado, todo aquele terreno nos fundos da catedral seria destinado ao novo prédio onde seria construído o novo seminário do Rio Grande do Sul. Embora ele não tivesse
conseguido construir esse prédio próprio durante os apenas 5 anos em que ele foi bispo em Porto Alegre, mas existia já uma consciência muito clara. Nós precisamos ter um seminário próprio. E o seminário fundado na casa alugada já era uma feliz herança que o primeiro bispo foi deixando. Dom Feliciano, que passou a sua infância e juventude no seminário São José da Lapa, do Rio de Janeiro, naturalmente ele tinha feito uma experiência muito positiva de seminário. Ele percebeu que lá ele recebeu toda a formação que ele depois vai levar ao longo da vida. Uma formação sólida na espiritualidade, firme na disciplina. Ele foi um homem que, no meio dos militares, conseguiu apresentar-se como uma presença religiosa, de alguém que vai lá no meio deles para anunciar Jesus Cristo, para levar a eles os sacramentos. E ele tinha essa compreensão. Ele quer agora que o seminário de Porto Alegre tenha a mesma missão, preparar bem os seus sacerdotes, para que eles fossem realmente homens de oração, desligados da política, longe da maçonaria. Por isso mesmo, quando ele morreu, deixando o seu dinheirinho, todas as suas economias, a pequena fazenda da Lapa, deixou tudo isso para a construção do novo seminário. Então, uma vez eleito o vigário capitular, após a morte de Dom Feliciano, acontecida 29 de maio de 1858, o novo vigário capitular é Padre Juliano Faria Lobato. E esse Padre Juliano começou imediatamente a fazer campanhas em favor do novo seminário. E começou a preparar o projeto do novo seminário, que vai ser depois construído, naturalmente, por Dom Sebastião Dias Laranjeiras, que foi bispo de Porto Alegre de 1861 a 88. Era um baiano, tinha clara consciência de que era preciso reformar o clero, formar um clero novo, aqui mesmo no Rio Grande do Sul. Aliás, ele era lazarista, isto é, da congregação vicentina fundada em Paris, junto à igreja de São Lázaro. Por isso mesmo era chamado de lazaristas. E o carisma oficial desta congregação era a formação sacerdotal. Em homenagem a ele, o novo seminário, que seria construído, sobretudo, por Dom Sebastião Laranjeiras, que veio depois de Dom Feliciano, este seminário vai receber o nome de Seminário Episcopal São Feliciano. Olha aí, São Feliciano vai ser o orago, o padroeiro do novo seminário. O terreno seria aquele lá, atrás da catedral, descendo aquela ladeira até a Rua Fernando Machado. Era, portanto, uma quadra inteira, a catedral com o seu seminário, que depois passou a ser, no tempo de Dom João VI, residência do bispo. Hoje ainda lá está a Cúria de Porto Alegre e a residência do arcebispo e seus bispos auxiliares. Mas era para ser, inicialmente, o Seminário Diocesano de Porto Alegre. Nas cartas pastorais, ele deixa muito claro que ele queria convivência com os seus seminaristas. Uma ideia muito interessante. Ele queria o seminário ali, nos fundos da catedral, porque ele queria conviver com os seminaristas. E ele dizia claramente: eu preciso conhecer aqueles aos quais eu vou impor as mãos. Portanto, uma ideia muito bonita, muito feliz sobre o seminário, sobre os seminaristas e sobre os novos sacerdotes
que ele iria ordenar. Então, essa é a ideia que nós temos de Dom Feliciano, um homem que ficou pouco tempo, mas que deixou marcas profundas na Igreja do Rio Grande do Sul. Ele organizou bem as paróquias, organizou bem a catequese e deixou para nós o primeiro seminário e, sobretudo, uma compreensão muito positiva sobre os seminários. A princípio, ele entregou o novo seminário aos jesuítas, mas depois mandou vir os padres de sua própria congregação e eles trabalharam no seminário São Feliciano. Ainda Dom Sebastião Dias Laranjeiras se destacou muito como no combate à escravatura. Ele era totalmente a favor dos clubes abolicionistas. Ele não podia entender que o Brasil ainda tivesse escravos. Então, depois de se destacar nesta abolição à escravatura, ele partiu ainda naquele ano, 1888. Recebam todos mais uma vez a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.